Amém? Vamos orar aqui. Pai, nós colocamos diante do Senhor como profeta, como aquela que vai diante do Senhor, recebe algo e traz à igreja e diz: assim diz o Senhor para a igreja. Assim diz aquele que vive para sempre para a sua igreja. É assim que nós recebemos esta palavra, uma palavra, ó Deus do céu. O céu se abriu, e coisas tremendas vão acontecer, em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, queridos, pode se assentar, Deus abençoe vocês. Confesso que é uma alegria estar aqui, ministrando a palavra nessa noite, mas também é algo que pesa muito sobre a minha vida. Falo para muitos aqui que quando eu vou pregar, é como se eu entrasse numa caverna, e ali eu buscasse a Deus, clamasse até que Deus revele uma palavra ao meu coração. É uma alegria, e uma das coisas que eu oro na minha casa, no meu devocional diário, é pela minha família. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias eu declaro que a minha casa é do Senhor, os meus filhos vão crescer na presença do Senhor. E quando eu estava estudando, estou preparando essa palavra, gente, tem pessoas que em 2 horas sentam ali, preparam uma palavra. Eu estou preparando essa palavra a semana toda. E a Larissa, fiquei com a Larissa sozinha desde quarta-feira, Renan trabalhando o dia todo, Vanderlei no sertão, e a Larissa toda hora: mãe, vamos brincar, mãe, vamos fazer isso. Falei: filha, agora a mamãe não pode, mamãe está estudando, mamãe está orando. E hoje a Larissa foi lá para a cozinha, porque o Vanderlei queria dormir, o Renan preparando os slides, eu estudando na sala, e ela pegou meu celular, foi para a cozinha, e ela então, eu comecei a ouvir, pegou o microfone estragado que ela tem lá, que é o microfone dela, e ela, assim, eu ouvindo de longe, ela: agora vamos começar o culto. E ali ela cantou 4 músicas lá na cozinha, e ela então, ela queria uma pregação do Vanderlei. Mãe, onde é que tem uma pregação do pai? De quarta-feira que ele imprime, né? E ela fuçou lá, procurou, achou, e eu ouvindo ela lá na cozinha, pregando a palavra de Deus. E eu achei maravilhoso, porque aquilo que eu tenho semeado, eu estou vendo. E ela me perguntou assim: mãe, eu vou ser uma boa pastora? Olha o que já está plantado no coração dela, o desejo de pastorear. E eu falei assim: vai, Deus sabe, Deus é que sabe todas as coisas. Então, é uma alegria estar aqui, porque eu falo que é um sofrimento, né, Lalá? Sempre falo para Lalá, mas de ver os meus filhos tendo a nossa vida como referência na vida deles, de ter esse mesmo sentimento de servir a Deus, de estar na casa de Deus, de ministrar louvores, ministrar a palavra de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Gênesis 15, de 1 a 6. Amém? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe:
Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Queria te convidar mais uma vez a curvar a sua cabeça. Eu estarei orando. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, e te adoramos nesta noite. Declaramos, como o salmista diz na tua palavra, o nosso coração se alegra por estar na casa do Senhor. Viemos neste lugar para adorar o teu nome. Viemos aqui para te exaltar, para te bendizer, para te glorificar e declarar que não há Deus como o Senhor, Pai. Senhor, como corações sedentos, ó Deus, nos colocamos na tua presença nesta hora. Senhor, derrama aqui a tua palavra. Move-te, Senhor, no nosso meio. Manifesta a tua glória no nosso meio, o teu poder. Realiza as tuas maravilhas aqui, Pai. Pois só o Senhor é Deus que opera todas as coisas. Senhor, que os corações agora sejam tomados por esta palavra, Pai. Que vidas aqui sejam transformadas, sejam renovadas, curadas. Que vidas aqui, ó Deus, saiam com o coração alegre, Senhor, cheio de fé. Por aquilo, ó Deus, que o Senhor vai falar ao nosso coração, Pai. Nos curvamos diante da tua palavra, Senhor. Nos prostramos, Senhor, diante de ti. Nos sentamos aos teus pés, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fala conosco, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos diz que, certo dia, Abrão estava ali na sua tenda e Deus apareceu a Abrão numa visão e falou para Abrão: não tenha medo, porque eu sou o seu defensor e eu vou te abençoar. Abraão, ele não se conteve com essa palavra do Senhor, e ele então, logo em seguida, lança uma pergunta a Deus. E ele fala para Deus: Senhor, que bênção o Senhor me dará, se o que eu mais quero, eu ainda não recebi, que é um filho. O Senhor tem me abençoado, mas para quem eu vou deixar a minha herança? Quem vai ser o meu herdeiro? Vai ser o meu servo Eliezer? E Deus então responde: não será. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. E Deus então toma Abraão, leva Abraão para fora da tenda, para ali revelar algo ao coração dele. Ali na sua tenda, quando Deus falou para Abrão que ele iria gerar um filho, iria ter um filho, ali na sua tenda, o que Abrão enxergava era aquilo que era natural. Imagina ele ali na sua casa e Deus fala: Abrão, você vai ter um filho. E ele então olha para si mesmo e o que ele vê é uma pessoa idosa, uma pessoa velha. Essa promessa foi feita a ele, ele tinha 75 anos de idade. Imagina Deus falar para você hoje, aí quem tem 50, você já leva um susto, imagina quem tem 70, 75, 84, como a minha sogra vai fazer essa semana, e você vai gerar um filho. E ele então olhou para si mesmo, e o que ele viu era um homem incapaz de gerar filhos. Aí ele olha para o lado, vê a sua esposa, Sara, uma mulher idosa também, mais ainda, uma mulher estéril, que não podia, a vida toda não pôde ter filhos, e uma mulher que tinha cessado o seu costume de mulher, já tinha passado ali pela menopausa. Essa era a situação da vida de Abrão, quando Deus faz essa promessa para ele. E Deus, então,
toma Abrão e leva Abrão para fora da tenda. Tira Abrão dessa realidade que ele vivia, uma realidade de que era impossível ele se tornar pai. O que mais Abrão queria era ter um filho, ser pai de um filho. Só que os planos de Deus são muito maiores, são muito melhores que o nosso. Nós nem conseguimos imaginar. Ele queria um filho. E Deus fala: Abrão, vem para fora. Eu vou revelar para você o que eu tenho preparado, os sonhos que eu tenho com a sua vida, os planos que eu tenho com a sua vida. E ele então sai, e Deus fala: Abrão, olha para o céu. Talvez nós, olhando aqui numa cidade, a gente não consegue mensurar a quantidade de estrelas. Quem aqui já foi numa roça, num sítio, no sítio da Gilza, por exemplo, à noite, que você olha, está num lugar bem alto, e você olha para aquele céu todo tomado de estrela, coisa maravilhosa. E Deus falou: Abrão, olha para as estrelas do céu. E Abrão, então, olha, e Deus fala: agora conta, se você puder contar essas estrelas. E Deus fala para ele: assim será a sua descendência. O que Deus faz para mudar a visão de Abrão é tirá-lo daquela realidade de impossibilidades, de circunstâncias adversas, e leva a olhar para aquilo que Deus pode fazer, independente da situação que ele está vivendo. O tema de hoje é ver além do natural. O que significa natural? Natural é aquilo que segue a ordem regular das coisas. Natural é aquilo que é lógico, aquilo que é óbvio. O natural qualquer pessoa pode ver, porque está diante dos olhos, de forma bem visível, bem clara, bem palpável. Quando Deus chama Abraão para fora da tenda, é como se ele estivesse falando para Abrão: Abrão, no lugar que você está, você só consegue enxergar aquilo que é lógico. Você só consegue enxergar aquilo que é óbvio. Você está vendo o que todo mundo vê. E o que todo mundo vê não é o que eu tenho preparado para você. Eu tenho algo muito maior, eu tenho algo muito melhor. Vem para fora, deixe de olhar as circunstâncias, as impossibilidades, e eu vou mostrar para você o que eu posso fazer na sua vida, independente das impossibilidades. Eu vou mostrar o que eu vou fazer para você, porque o meu agir não está baseado no natural. O meu agir está baseado no sobrenatural. Porque o nosso Deus, Ele é sobrenatural. Eu estava estudando, eu não sei, quem aqui trabalha com vendas? Ou seja, vendas de qualquer tipo, né? Não é só loja. Você tem que vender o seu produto. Tem ali, né? E eu achei tão interessante que, não sei se vocês já ouviram, deve ter ouvido falar, de repente alguém já até fez curso, que é sucesso nas vendas em PNL. Alguém já ouviu falar essa expressão? A Thaís? Já ouviu ali também? Ou seja, eles começam a analisar as pessoas, a mente, o comportamento, a visão das pessoas, e a partir dessa análise, o que eles vão fazer? Eles vão ver a maneira como atingir aquele público-alvo, de vender o produto da pessoa, fazer a pessoa comprar aquele produto. E nesse livro, Sucesso nas Vendas em PNL,
diz que estudos neurológicos foram feitos e eles deram a seguinte explicação sobre o canal visual. Preste atenção que tem muito a ver com a nossa pregação desta noite. Diz que quando uma pessoa ela olha para baixo, o que vem à mente dela são os sentimentos. E o que comanda a vida dessa pessoa são os sentidos. Diante disso, como ela se vê? Se a vida dela é baseada ali nos sentidos, então aquilo que ela está sentindo no momento vai comandar toda a vida dela. Então, muitas vezes ela vai se achar incapaz, muitas vezes ela vai falar, eu não posso, eu não consigo, não tem como, é impossível, porque toda a vida dela está baseada naquilo que ela sente. Quando uma pessoa está olhando para os lados, o que ela pensa são em sons, ou seja, ela dá atenção àquilo que as pessoas estão falando. E muitas vezes há pessoas do nosso lado que estão falando, você não pode, você não consegue, não tem jeito, é impossível disso acontecer na sua vida. Quando uma pessoa olha para cima, ela pensa em imagens, em sonhos. Uma pessoa que está olhando para cima, ela consegue ver além das impossibilidades, além do natural. Para que direção você está olhando? Olhando para o chão? Olhando para os lados, dando ouvido àquilo que estão falando para você? Aquilo que estão semeando na sua vida? De que não tem jeito, de que as coisas não vão mudar? Que Deus não pode fazer? Ou você está olhando para aquele que é o autor, consumador da nossa fé? Aquele que pode todas as coisas? O Deus maravilhoso, que faz coisas tremendas, coisas grandiosas. Amém? O que é natural nos limita. E uma pessoa limitada, ela não vê possibilidades. Ela não vê solução, ela não vê saídas. Imagina uma casa cercada por muros bem altos, onde você consegue enxergar somente aquilo que está dentro dela. E, de repente, alguém está falando para você, olha, você viu ali do lado, você viu ali na rua, olha, está acontecendo algo maravilhoso ali, e você não tem esta visão, porque você está dentro de um muro, de um cercado. Quando nós olhamos com os nossos olhos natural, é exatamente isso que nós fazemos. Nós não vemos possibilidade alguma de algo acontecer. Não vemos solução. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler de 21 a 24 e depois de 35 a 42. Marcos 5, 21 a 24 e depois 35 a 42. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 35 agora. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo,
senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Você consegue imaginar essa cena de um pai desesperado, com uma filha à beira da morte, implorando que Jesus fosse até a sua casa, impor as mãos para que ela vivesse? E Jesus, então, fala para aquele homem, fala: vamos então até a sua casa. Só que no meio do caminho acontece um imprevisto. Uma mulher enferma, ouvindo falar de Jesus, na mente e no coração dela, ela dizia que se tão somente ela tocasse em Jesus, ela seria curada, e ela então vai e toca em Jesus e é curada. E Jesus ali sente a virtude do poder, o poder saindo dele, e ele pergunta: quem me tocou? E aquela mulher se apresenta diante dele. E ele então para conversar com aquela mulher, ouvir a história de 12 anos de enfermidade, tudo o que ela passou. E quando Jesus está conversando com aquela mulher, chegam algumas pessoas e falam: Jairo, não há nada que possa fazer. Deixe Jesus em paz, não incomode Jesus, o mestre, porque a sua filha morreu. Imagina um pai recebendo a notícia. Toda vez que eu leio esse texto, André, eu lembro de você, num teatro que nós fizemos, encenando esse texto. Eu imagino o desespero daquele homem, ao ouvir que a sua filha estava morta. Mas no mesmo momento, Jesus fala: não temas, não temas, crê somente. E Jairo, então, dá ouvido àquela palavra de Jesus. E Jesus chega ali, na casa de Jairo, as pessoas chorando em prantos, e Jesus fala: por que vocês estão chorando? Ela só dorme, ela não está morta. E as pessoas então misturaram choro e riso, deboche. Como assim? Ela está aqui, morta. E Jesus então fala: não, ela não está. Porque o limitado, ele só vê aquilo que está à frente dele. Só vê as circunstâncias. O limitado só vê a adversidade. O limitado só vê o problema. E Deus não age na limitação. Jesus coloca todas aquelas pessoas para fora, chama somente os pais e os seus discípulos, e ora por aquela menina. E no mesmo instante, aquela menina é curada, ela é ressuscitada. No natural, não há possibilidade de um morto voltar a viver. No natural, é impossível o mar se abrir e mais de 1 milhão de pessoas passarem a seco, sem nenhum dano. No natural, é impossível um cego ver. No natural, não há possibilidade alguma do milagre acontecer, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele está sobre aquilo que é natural. Para Deus não existe algo que Ele não possa fazer, porque Deus é o Todo-Poderoso. 2 Coríntios 4:18 diz assim: assim fixamos os olhos
não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tire os olhos daquilo que é natural. Tire os olhos da situação que talvez você esteja enfrentando hoje. Porque o nosso Deus, Ele realiza maravilhas insondáveis. Milagres que não se pode contar. Nós estamos vivendo um momento na nossa família, na vida da nossa mãe, minha mãe, 80 anos, esse ano ela fez em março, e algo assim, de repente, bem conversando, assim como eu estou falando com vocês, ela teve um AVC. Faz isso mais de 21 dias hoje, né? 21 dias. E num domingo como esse, depois do culto. E nós, então, quando recebemos a notícia, a família toda, os filhos, a gente só tem 11 irmãos, somos só em 12 filhos. E todo mundo que estava aqui em Guará correu para o hospital para acompanhar minha mãe. E no primeiro momento, o médico relatava que era um AVC pequeno, que ela ia ficar uns 2 dias na UTI, e logo em seguida ela ia para o quarto e já ia embora para casa. Saímos de lá com o nosso coração descansado. Na minha casa, gente, por esse número de pessoas, e graças a Deus a minha mãe é muito amada, não é só pelos filhos, é pelos filhos, pelos genros, pelos netos, pelos agregados. Então, foi feita uma escala de visita na UTI. E eu fui, isso foi no domingo, eu fui visitá-la. No fim, ela não saiu da UTI, continuou na UTI, eu fui visitá-la na quinta-feira. E eu cheguei no quarto de UTI, eu olhei para minha mãe, e a gente não podia chorar, né? E vi uma mulher tão distante, tão triste, que não falava, mal se mexia. Mas amém, a gente estava orando, crendo que Deus estava cuidando da vida dela. Próxima visita que eu fui fazer já era na outra semana, no quarto. Vanderlei estava comigo. E quando nós entramos no quarto, a minha mãe não respondia nada. Estava no estado de dormência, assim, nós falávamos, chamavam, a enfermeira falou, mexe com ela, e a enfermeira falou, não, ela não pode dormir assim, e ela não acordava. E eu saí dali triste, e logo depois, quando eu cheguei em casa, o meu cunhado, Luizinho, ligou, falando que ela tinha voltado para a UTI. A princípio, o médico sempre quer acalmar o nosso coração, não é verdade? Que está tudo bem, é por precaução, não tem nada, o quadro dela não mudou, é precaução. Mas ela deu entrada ali na UTI novamente, com infecção urinária, com pneumonia, e uma dormência assim, ela não acordava. Isso na segunda-feira, na quinta-feira, voltei para fazer a visita na UTI. E é combinado lá, cada um que vai na UTI, um irmão fica responsável para conversar com o médico. E o meu irmão, a minha irmã já tinham conversado com o médico e eu entrei às 3h30. Estava ali com a minha mãe, ela assim apagada. A minha irmã já tinha descido chorando. E o médico me chamou, falou, você é filha? Eu falei, sou. E ele falou assim, então vem aqui, eu quero te mostrar algo. E ele, então, me levou até o computador ali da UTI. E quando eu olho, assim, numa tomografia, o lado esquerdo, né, Vair? O lado esquerdo dela, totalmente tomado pelo AVC. E eu até levei um susto, ele falou, esse é o tamanho do AVC da sua mãe. E ele falando nos termos médicos, explicando ali, e eu então fiz a seguinte pergunta para ele. Fala para mim, doutor, a única coisa que eu quero saber. Do quadro que ela entrou aqui,
ela melhorou? E ele falou assim para mim: não, o estado dela permanece o mesmo. E eu nem sei se ela vai voltar à consciência. Não dá para saber. Aquela palavra, assim, tomou meu coração e eu saí do hospital arrasada. Passei aqui na igreja, conversei com algumas irmãs, fui para o supermercado. Chega lá a minha irmã fazendo compra para minha mãe, que é o dia, quinta-feira, o dia de compras lá. E a minha irmã na prateleira. Mas eu não estou achando o produto que a mãe gosta, a mãe só gosta daquele, e eu não estou achando, já fui no supermercado e desabou a chorar, gente, dentro do supermercado. Como se a minha mãe estivesse ali, como se a minha mãe ia lembrar que produto que ela ia usar para lavar banheiro, lavar casa. E ela chorou e falou que o médico tinha falado para ela primeiro. E foi um dia triste, sabe aquele dia assim, triste? Mas mesmo diante dos relatos que nós recebemos, nós continuamos orando, a família toda orando, fazendo reunião de oração lá, a igreja orando, os irmãos mandando mensagem, estamos orando, pessoas que a gente nem conhece, estamos orando. A Luciene acabou de falar aqui, ó, minha mãe disse que está orando pela sua mãe. Essa semana eu fui ao hospital, gente. E se você vê, a minha mãe ainda está com muitas limitações. Ainda não fala. Ainda não tem alguns movimentos. Mas ela está com a consciência plena. Tudo que você fala para ela, ela entende. E ela está até esboçando algum som da boca. Já está saindo algum som da boca. A fisioterapeuta foi lá no hospital, ensinou ela a fazer um exercício, porque o braço dela está paralisado. E depois o meu irmão gravou um videozinho e mandou no grupo da família, falou: olha a nossa mãe fazendo o exercício sozinha, sem ninguém mandar. E ela própria pega o braço dela e começa a levantar o braço, que não é movimento. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Se nós ficarmos no nosso natural, naquilo que está visível, você vai cair, você vai desanimar, você vai desistir, você vai se entregar, você vai sair da presença do Senhor por não ver o agir de Deus. Mas eu te convido nessa noite a tirar os olhos daquilo que está limitando a sua vida, porque o nosso Deus é o Deus de impossíveis. A palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? E a última palavra vem do Senhor sobre a sua vida, seja qual for a situação que você está enfrentando. Porque o nosso Deus tem cuidado de nós. Amém? O que é natural traz cansaço. Porque quando nós estamos no natural, nós focamos somente no problema, a circunstância. E sabe por que isso nos cansa? Porque nós tentamos lutar com as nossas próprias forças. Queremos resolver as coisas na nossa sabedoria e entendimento. A única coisa que vai causar na nossa vida é cansaço. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. O meu socorro vem dele. Os meus olhos estão nele. Por que eu vou lutar se a minha luta é em vão? Quando Josafá estava diante de um exército sem saber o que fazer, o exército vindo contra ele, a palavra de Deus para ele foi: parai, estai de pé e vede o livramento do Senhor. As guerras não são suas, as lutas não são suas, é do Senhor. É Ele quem luta as suas guerras, é Ele que te dá a vitória, não importa a situação. Amém? O que é natural traz desespero.
E eu achei muito interessante o que o dicionário diz sobre a palavra desespero. Desespero é definido como um sentimento de extrema aflição de uma pessoa que não vê saída para determinada situação. Vou repetir. Como um sentimento de extrema aflição de uma pessoa que não vê saída para determinada situação. É definido também como desesperança. É um estado de desânimo de alguém que se encontra em grande dificuldade. Desânimo é ausência de Deus. Muitas vezes, no desespero, nós nos esquecemos de Deus. Marcos 4, 35 a 40. Marcos 4, 35 a 40. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Jesus está no seu barco? É Ele que controla a sua vida? Se é Ele que controla a sua vida, não se desespere, pois até os ventos e tempestades se submetem à sua ordem. Quando ele fala, o vento se aquieta e vem a bonança. Amém? Então, no natural, você fica desesperado. Saia do natural. Tira os olhos daquilo que tem causado aflição no teu coração e olhe para Jesus. Nós estamos falando aqui, ver além do natural. O que há além do natural? Além do natural está o sobrenatural. Aquilo que não é atribuído à natureza, aquilo que é superior a forças humanas, aquilo que ultrapassa a razão. No sobrenatural está o agir de Deus. No sobrenatural está aquilo que a ciência, a medicina não consegue explicar. No sobrenatural, um jovem de pequena estatura se levanta para lutar contra um gigante de quase 3 metros de altura, com apenas uma pedra, e o derruba. Sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele falou: você vem contra mim com espadas, com armas, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Deus, Ele age, Ele faz aquilo que ninguém consegue entender, ninguém consegue imaginar, mas Ele tem poder. Amém? No sobrenatural, uma mulher dá luz a filhos. No sobrenatural, com apenas 5 pães e 2 peixes, uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são alimentados, e ainda se recolhe 12 cestos cheios. No sobrenatural, o cego volta a ver, o mudo fala, o surdo ouve, o paralítico anda. No sobrenatural, é lançado 3 homens na fornalha, mas quando as pessoas olham, há 4 homens ali caminhando, porque Jesus não te deixa só.
Na sua aflição, Jesus está contigo. Na sua dor, Jesus está contigo. Ele é o seu protetor. Ele é o seu defensor. Os olhos de Jesus não estão fechados. Ele está andando junto contigo. E quando aquelas pessoas olham e falam assim, não lançamos porventura 3 homens na fornalha? Porque vemos 4 e esse quarto é semelhante aos deuses. Aleluia! É o nosso Deus. É o nosso Deus. No sobrenatural, um homem é lançado, cheio de uma cova de leões. E quando o rei vai lá, fala assim, Daniel, dar-se-ia o caso do teu Deus ter feito um milagre. E quando ele vê Daniel, fala assim, olha, meu Deus, ele cuidou de mim. Os leões não me tocaram. Os leões não vão te tocar. Os seus inimigos não vão te derrubar. As adversidades não vão te derrubar. Porque Deus é com você. No sobrenatural, a sua família está nas mãos de Deus. A sua família é do Senhor. O seu casamento é do Senhor. Os seus filhos é do Senhor. A sua empresa é do Senhor. O seu emprego é do Senhor. No sobrenatural, todas as coisas estão debaixo das mãos de Deus. Amém? Porque Ele é maravilhoso. No sobrenatural, Ele nunca nos deixa só, mesmo estando em meio à tempestade. No sobrenatural, você confia inteiramente, totalmente em Deus, não se importando com aquilo que está à sua volta. Quantos aqui confiam dessa maneira? Não estou pregando para vocês algo fácil. Eu até falava aqui um dia, você ministrar numa vida de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, estando fora daquela dificuldade é uma coisa. Você confiar inteiramente em Deus, estando dentro da situação, dentro da dificuldade, é aí que revela a nossa fé em Deus, a nossa esperança em Deus. Quem é esse Deus que age além do natural? Deus me falou muito essa semana. Aliás, eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu pregue sobre quem é o nosso Deus? E eu fiquei a semana inteira e não encaixava. Agora eu entendi, quando eu estava terminando a ministração, a palavra, eu entendi aonde essa palavra encaixava. A Bíblia fala para nós conhecermos e nós prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, já que vocês estão tão quietos assim, quem é o seu Deus? Ela respondeu? Primeira coisa, Ele é o soberano. Fala para a pessoa que está do seu lado, para ela guardar essa palavra. Ele é o soberano. Soberano é aquele que tem autoridade suprema, que detém o poder sem restrições, controle absoluto. Eu estava lendo por esses dias, essa semana, estava terminando de ler o livro de Ezequiel. Quantos aqui já leram o livro de Ezequiel? Tem na Bíblia, tá, gente? É um dos profetas maiores, tá? Ezequiel, você não leu? Para aqueles estudiosos aí da Bíblia, que gosta, igual o Ivair, Luizinho, quem mais gosta de estudar a Bíblia? Livro difícil de ler, não é? Não é? Difícil. Sabe o que mais me chamou a atenção no livro de Ezequiel? Posso não ter guardado nada do que eu li ali, os 48 capítulos que tem. Mas uma coisa ficou gravado no meu coração. Fala o Senhor, o soberano. E aquilo, tudo que eu ia ler, terminava assim. Fala o Senhor, o soberano. E eu não me aguentei, eu falei, não é possível que tantas vezes assim, eu fui pesquisar,
A palavra soberano na Bíblia aparece 326 vezes. Só no livro de Ezequiel, 210 vezes. Fui pesquisar, o Renan falou, mãe, você contou? Eu falei, não contei, eu fui pesquisar, porque tem Google, né? Não vou ficar ali. Mas depois eu vou marcar lá na minha Bíblia. 210 vezes, Deus é chamado de Deus soberano. Aquele que tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Eu pedi ao Renan, acha uma imagem para mim que defina isso, mas ele não encontrou, nem no Google. De você imaginar um Deus imenso, tenta imaginar aí na sua memória um Deus imenso, e você ali pequenininho, diante da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Então nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus, porque Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas. Não é sobre uma situação, são sobre todas as situações. Deus tem o controle. Deus tem a minha vida escrita no livro dEle. Todos os dias que Deus determinou no livro dEle para a minha vida irão se cumprir em nome de Jesus. Tudo que Deus planejou para a minha vida, não importa o que eu esteja passando, irá se cumprir na minha vida, porque Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas da minha vida. Ele é o soberano. Você conhece Deus dessa maneira? Como aquele que tem o controle absoluto sobre a sua vida. A sua vida está nas mãos do Senhor. Isaías 40, um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia. Isaías 40, 12 a 17 fala assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos do que nada. Porque Deus é o soberano. Ele é o soberano. Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Sem restrição alguma, todo poder pertence a Ele. Quem é o teu Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado. Ele é o Todo-Poderoso. Então, além de Deus ser soberano, ter o controle absoluto de todas as coisas, Ele tem todo o poder nas suas mãos. A Bíblia fala que nele está tanto o querer quanto o efetuar. Quando o Senhor apareceu para Abraão novamente, depois de muitos anos, ali, junto com alguns anjos, e Deus falou novamente, declarou aquela promessa, aquela palavra de que Abraão seria pai. Diz que sua esposa Sara, ouvindo atrás da porta, de que ela ia engravidar, diz que ela riu. E o Senhor pergunta para Abraão, por que ela está rindo? E ela, não, Senhor, não estou rindo. Ela falou, riu? Você riu sim. E ele fala assim, existe algo difícil demais para Deus?
Existe algo que Deus não possa fazer por você? Faça essa pergunta para você mesmo. Existe algo que Deus não possa fazer para você? A Bíblia fala, lá em Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós sentimos, porque Ele é o braço forte, Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? E Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Quem é o seu Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado. Hoje a gente vai sair com essa palavra gravada na mente e no coração. Deus, Ele é o todo, não é o poderoso, gente. Poderoso é aquele que mostrou no filme lá, da Arca de Noé lá. Ele é poderoso, Ele é o todo, está acima de todo poder, todo poderoso. Agora fala para a pessoa que está do seu lado. Ele é o onisciente e o onipresente. Deus sabe todas as coisas. E Ele está em todos os lugares. No Salmo 139 fala assim, olha, se eu sento, o Senhor sabe. Se eu levanto, o Senhor sabe. O Senhor conhece os meus pensamentos. Antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo sabe. O Senhor sabe de tudo. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas e sabe exatamente o que você está precisando. Gente, é tão gostoso, assim, o Vanderlei, ele fala que ele é pentecostal, né? E muitas vezes a gente deixa de presenciar essas coisas no meio da igreja. Mas é tão gostoso quando você está assim num culto, numa adoração ou numa oração, e vem alguém, encosta do seu lado e começa a falar algo para você que você não contou para ninguém, que você nem teve força de pronunciar a palavra, tamanho era ali aquela angústia no coração, aquele desejo no coração, e a pessoa fala assim, olha, Deus manda te falar algo. Um dia eu estava num culto de intercessão lá em São Paulo, culto de oração, e às vezes vem esse sentimento no coração, sabe, de impotência, de que, será que Deus está olhando para mim mesmo? Será que Deus está vendo o que está acontecendo comigo? Eu estava num lugar lotado de pessoas, bem no cantinho, escondidinho, lugar meio escuro, culto de oração, falando com Deus ali, sem palavra. Quem já orou aqui sem palavra? Né? Não tinha nem coragem de falar. E uma pessoa, então, eu ali escondidinho, não queria que ninguém me visse ali. Estava eu e Deus, estava conversando com o meu Deus. E a pessoa lá de baixo começou a me chamar, e eu falei, não é comigo, né? E a pessoa apontou o dedo, e ficou apontando, e fazendo assim, e eu falei, eu acho que não é, né? Viu como é que eu fico vermelha, né, gente? Diante de público. E eu falei, não é comigo, e a pessoa insistiu para que eu descesse ali, e fosse até ela. E aquela pessoa falou assim, olha, Deus manda falar para você, que você é muito amada dele. E Ele mandou eu te dar um abraço, para você sentir o amor dele sobre a sua vida, que você não está sozinha. Porque Ele sabe todas as coisas, o que você está pensando agora. Talvez você esteja aí, mas será que tudo isso que essa mulher está falando aí é verdade? Essa empolgação, essa palavra de fé, de esperança, de ânimo, de olhar para aquilo que é sobrenatural. Será que é verdade? Deus está olhando para o seu coração e Ele sabe todas as coisas. Ele supre todas as coisas. Ele faz coisas maravilhosas. Aquilo que você está pensando, Deus está vendo agora. Deus está olhando para você. Deus olha para você quando você está lá no seu quarto chorando,
Quando muitas vezes você está falando, por que Deus eu estou passando por isso? Por que eu não consigo sair dessa situação? Parece que a minha vida não anda, não vai para frente. Por que as coisas não acontecem comigo? Deus, Ele está vendo. E Ele está falando para você nessa noite. Eu sei o que você está passando. Aquilo que você tem falado no oculto do seu coração, eu já ouvi. E em nome de Jesus, eu vou te dar a vitória. Você vai sair dessa situação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque eu sou aquele que adestra a sua mão. E eu vou te dar a vitória, em nome de Jesus. Ele é o fiel. Deus é fiel, gente. Em Deus não há dúvida, Deus não há sombra de variação. Ele é verdadeiro em tudo que Ele fala, Ele é verdadeiro em tudo que Ele faz. Pode confiar nele. Pode confiar na palavra de Deus, porque Ele garante que vai cumprir na sua vida. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de agir? Não, Ele não mente, Ele é fiel. Tudo que Ele prometeu na sua palavra, tome posse dessa palavra, declare essa palavra sobre a sua vida, andando, deitando, caminhando, comendo, declare essa palavra do Senhor sobre a sua vida, e Ele é fiel para cumprir. Ele vai te dar vitória, Ele vai te mostrar saídas, porque Ele é o Deus do sobrenatural. E por último, Ele é o grande Deus. Eu li uma história, achei muito legal, de um garoto que chega para o seu pai e pergunta para o seu pai: pai, qual é o tamanho de um avião? E o pai então fala para o seu filho: olha para o céu. Está vendo o avião lá em cima? E aquele garoto enxergou um ponto muito pequenininho lá em cima. E ele então falou assim: pai, o avião é muito pequeno, né? O pai então pegou esse garoto e levou no aeroporto. E quando ele chegou perto de um avião e olhou aquele tamanho de avião, a primeira vez que eu andei no avião, eu passei até mal, gente. De ver aquela imensidão, como? Isso vai subir, não vai cair, gente? Como assim? Esse tamanho de avião? E eu passei mal. Para valer antes, depois foi tranquilo. E a Larissa lá, assistindo 7 horas de filme lá, com 4 anos de idade, nem aí, e eu morrendo de medo. E aquele garoto então falou assim: pai, como o avião é grande. Às vezes nós esquecemos quem é Deus e o tamanho que Ele é, porque nós estamos muito longe de Deus. Estamos enxergando Deus como um pontinho ali. E esse pontinho, como esse pontinho pode fazer algo por mim? Como esse pontinho pode mudar a minha história? Como esse pontinho pode me curar? Como esse pontinho pode tirar a tristeza que muitas vezes toma o meu coração? A angústia? Estamos muito longe de Deus. Porque se nós chegarmos perto de Deus, nós vamos ver quão grande é o nosso Deus. Quão grande. Nós fomos semana passada, retrasada, né? No encontro de casais. Semana retrasada, fomos no encontro de casais lá em Atibaia, de uma igreja, a Igreja Cristo Liberta de São Paulo. E foi tão interessante porque era um encontro de casais. E chamaram os pastores, fundadores da igreja, para dar uma palavra no começo do encontro. Imagina que os casais ali estavam querendo ouvir sobre restauração, sobre casamento. E, de repente, a esposa do pastor, uma senhora de uns 80 anos, amor. De uns 80 anos, pegou o microfone.
E ela falou assim: Deus, Ele tem me cobrado de falar aquilo que Ele fez na minha vida, do milagre que Ele operou na minha vida. E no encontro de casais, ela começou a contar a experiência dela. Eles são de... O pastor é italiano, né, amor? Como que é o nome dele mesmo? Esqueci. Tiese, apóstolo Tiese. 86 anos. Gente, que belezinha. Imagina um homem 86 anos pregando. Maravilha, né? E a esposa dele pegou o microfone. E ela começou a contar uma experiência, algo que aconteceu com ela, numa visita que eles foram fazer na Itália. Eles iam muito para a Itália por causa da família, dos parentes. E um dia ela começou a passar muito mal e foram ao hospital. Quando ela passou ali por exames, pela consulta pelos exames, o médico falou para ela: você está muito doente. Você não pode sair daqui. Você vai ficar no hospital. Chamou o marido, o apóstolo Tiese, e falou assim: olha, já começa a ver o traslado do corpo para o Brasil, porque a sua esposa não vai sobreviver. Era um problema de coração, né, amor? Um problema de coração. Aquele homem não se contentou com aquela palavra, que o médico sabia o que estava falando, que era natural, ele não estava errado. O quadro dela era gravíssimo e ela iria morrer. O médico falou assim: ela vai morrer. Prepare o traslado, porque ela vai morrer. Aquele homem, então, num país que já não morava há muitos anos, terminava o horário da visita, ele não podia ficar ali. Diz que o hospital ficava assim, numa colina, numa montanha. E ele, então, às 6 horas da tarde, saía do quarto ali, sua esposa sozinha, com essa palavra. E ele ficava a noite inteira, dando volta naquela colina. A noite inteira. Andando em volta do hospital e declarando: em nome de Jesus, a minha esposa não vai morrer. Ela será curada. No dia seguinte, ele voltava lá, o médico falava: você já viu? Ela não vai passar desses dias. E ele não se abalava, ele não se atentava para aquilo que os médicos estavam falando. Dava 6 horas, ele falou que por muitos dias ele não dormiu. Ele ficava dando volta e declarando que o Deus que ele servia era um Deus grandão. A expressão que a esposa dele usou o tempo todo no seu testemunho. Ela falava assim: o meu Deus não é um Deus grande. O meu Deus é um Deus grandão. Muito maior que toda e qualquer situação. Já fazem alguns anos que isso aconteceu. Aquela mulher foi curada. Aquela mulher hoje dá testemunho daquilo que Deus fez por ela. O milagre que Deus operou. De um veredito de morte, de uma sentença de morte sobre a vida dela. Deus, Ele muda todas as coisas. E essa mulher permanece viva, com mais de 80 anos, para declarar: o meu Deus é um Deus grandão. Um Deus que faz coisas extraordinárias. Um Deus que opera milagres, um Deus que opera maravilhas. Sabe o que falta para nós? Crermos neste Deus grandão. Cremos neste Deus soberano que tem o controle absoluto. Cremos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Cremos que o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Faltam atributos para declarar aquilo que nosso Deus é. No Salmo fala que Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar, aleluia. Na Bíblia fala que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É para Ele que eu corro na hora da tribulação. Na Bíblia fala que Ele é minha rocha, meu escudo. Ele é minha segurança, o meu defensor. Ele se coloca à minha frente diante das adversidades. E Ele guerreia as
as minhas causas, porque Ele é todo-poderoso, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele é o amado da minha alma, Ele é o refrigério para minha alma, Ele é o socorro bem presente em meio à tribulação. Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus que traz paz para o coração aflito. Ele é segurança, Ele é segurança, Ele é especialista em fazer o impossível. Você conhece esse Deus? Você tem andado dia após dia na presença desse Deus? Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos nos lançar no seu colo, crendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando de todas as coisas. Ele vai cumprir. Não se desespere, não se canse, não lute, não nade contra a maré. Você vai se cansar. Entrega tudo nas mãos de Deus. A Bíblia fala: entrega, espera, descansa, confia no Senhor que tudo mais Ele fará. Então somente nós precisamos crer no nosso Deus, o Deus que faz além do natural, aquilo que os meus olhos não podem ver, aquilo que os meus ouvidos não ouvem, mas eu sei que Deus já tem preparado para a minha vida. Ele vai dar a vitória, não importa o que está à minha frente, não importa aquilo que está acontecendo, Ele vai me dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé.